Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, amigo evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 10ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa é a revista desse trimestre. Chegamos hoje então à nossa lição de número 10, que data do dia 3 de setembro de 2023 e traz por título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. O nosso texto áureo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz: Por isso não desfaleçamos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E a nossa verdade prática: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Então, independente do que esteja se passando do lado de fora, a luta, a perseguição, a dificuldade, a porta fechada, a doença, a escassez, mas todavia o nosso homem interior se renova de dia em dia. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 18. Vamos concluir essa nossa primeira parte introdutória. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. E Jesus bem disse isso. Jesus vai dizer: olha, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. São palavras de Jesus para a nossa vida, uma palavra de orientação, uma palavra até mesmo de exortação. Olha, no mundo vós tereis aflições, mas posteriormente uma palavra de ânimo, quando ele diz: olha, mas eu venci o mundo, e se estivermos em Cristo, seremos com ele vencedores. Bendito seja o Deus da nossa vida. Nesta lição veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças internas, ou melhor dizendo, como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo da nossa introdução, e eu sempre te digo, você irmão, você irmã, que está sempre aqui comigo no canal, você que está semanalmente aqui comigo no canal, você mais uma vez, você é muito bem-vindo aqui comigo, mais uma vez é muito bom estar contigo para nós juntos glorificarmos a Deus. Mais uma semana que tu me permite ministrar a tua vida através da Escola Bíblica Dominical. Então você é muito bem-vindo. Você que está sempre comigo, eu sempre te peço, verifique se você já é inscrito aqui embaixo. Dê uma olhadinha. Se você ainda não for inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa a sua mãozinha no like aqui nessa videoaula e, se possível for, deixe um comentário para eu saber como eu tenho abençoado a tua vida através das ministrações da palavra de Deus. Você, querido irmão, irmã, amiga e amiga que porventura caiu de paraquedas no meu canal do YouTube, quem sabe você estava procurando sobre a lição de número 10 e por acaso chegou até aqui, eu não te peço que você se inscreva, eu não peço que você deixe o like nessa videoaula, eu só te peço uma coisa: assiste essa videoaula até o final. E se no final dessa videoaula, depois de você ter ouvido toda a ministração, alguma coisa que eu disser abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final eu vou pedir que você se considere se inscrever no meu canal do YouTube e deixar a tua mãozinha no like, mas isso lá no final. Agora só assiste essa videoaula. Glória a Deus! Tópico 1: o sofrimento
exterior. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Então, Paulo, o apóstolo, ele foi experimentado em tudo que é tipo de obra, de situação e de necessidade. E Paulo, depois de passar por todas essas adversidades, por todas essas necessidades, por todas essas provações, por todas essas tentações, ele vai escrever aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, dizendo: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. E ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Paulo, mais do que todo mundo, tinha todas as possibilidades de murmurar, de debater contra Deus, de querer interrogar a Deus e perguntar por que das prisões, por que dos açoites, das privações, dos apedrejamentos, dos naufrágios, das prisões. Paulo poderia muito bem fazer isso, mas Paulo, como servo de Cristo, entendeu o seu ministério e disse: olha, eu já fui provado em tudo, sei ter pouco, sei ter muito, sei ter fartura, sei ter falta, mas uma coisa eu digo: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Você pode bem dizer ao nome do Senhor? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Subtópico 2, o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Eu abro um parênteses aqui nessa lição para te perguntar: irmão, e a tua vida, o teu ministério, a tua família, quem sabe a tua finança, o teu carro, a tua empresa, será que estão a serviços de Cristo? Será que tudo que você tem estão a serviço do reino de Deus? Feche parênteses, você responde para você mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz: e disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Então, irmão, irmã, se Jesus te chamou, te escolheu, te capacitou e ele botou um ministério, um talento na tua mão, não olhe para trás, mas faça com empenho, com amor. Faça a obra do mestre, porque a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, oh Jesus amado, não é apto ao reino de Deus. Continuando ainda, cônscio de sua vocação, o apóstolo declara, abre aspas, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Além disso, Cristo nos assegurou, abre aspas, eu já citei isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci
o mundo. Você pode bem dizer o nome do teu Senhor? Você pode bem dizer a Deus? Subtópico 3, a esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. A. Atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. B. Perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. C. Perseguidos, mas não desamparados. Isso sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Letra D. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Oh, glória a Deus, e quem sabe eu ministro para alguém nesse momento que precisa de um escape de Deus, irmão. Clame a Deus, ore, busque e insista, porque Deus tem uma porta de escape para a tua vida. Aleluia! Você pode bem dizer o nome do Senhor? Carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. Irmão, a graça dele te basta. Para o teu casamento, a graça dele basta. Para a tua casa, a graça dele basta. Para a tua família, a graça dele basta. Para o teu ministério, a graça dele basta. Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor. Como é bom falar das coisas eternas através da palavra de Deus. Aleluia! No finalzinho ainda do subtópico 3, nosso Senhor obteve êxito sobre a morte. E do mesmo modo temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. E eu te pergunto, abro mais um parênteses aqui para te perguntar, qual é a tua esperança, irmão? A tua esperança está em homem? A tua esperança está naquele que está sentado em um alto e sublime trono? A tua esperança está em braço de carne? Ou está naquele que está sendo reverenciado no céu nesse momento? Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Irmão, a nossa bendita esperança é na volta do Senhor Jesus, e Ele vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Ah, meu Deus do céu, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens
para o encontro do Senhor nos ares. Essa é a bendita esperança Uramanagassé da Igreja de Cristo. Essa é a bendita esperança da noiva de Cristo, e nós podemos declarar: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Aleluia! Você pode bem dizer a Deus, irmão. Você pode bem dizer a Deus, minha irmã. Esta é a nossa bendita esperança. Eu ainda anseio pelo céu. Eu ainda desejo o céu. Eu ainda vivo para ir para o céu. Oh, bendito é o nome do Senhor. Glorifica o teu Deus, meu irmão. Levante a tua mão aí na tua casa e tribute a Ele uma palavra de adoração, de louvor, de gratidão ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então está aí o resumo prático, claro, objetivo, com as aplicações para a nossa vida do tópico 1. E você, se puder, bendiga o nome do nosso Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus. Tópico 2, a renovação interior. O tópico 2 tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exterior, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre no meio da santificação pessoal, da fidelidade, da reverência, da oração, do jejum e do temor a Deus. E o que é o temor? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou seja, aquele que não teme ao Senhor, nem sabe o que começou a ser ainda. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça de dia a dia. Oh, glória a Deus! E eu quero destacar aqui nesse subtópico 1, a questão de que a gente não pode permitir que as aflições nos desanimem. Por quê? Porque a Bíblia diz, Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será fraca. Mas deixa eu te dar uma palavra de Deus, irmão, minha irmã. A Bíblia diz: a minha graça te basta, e a graça dele te basta no meio da luta, a graça dele te basta no meio da tempestade, a graça dele te basta no meio da escassez, a graça dele basta para o teu casamento, a graça dele basta para a tua casa, a graça dele basta para a tua família, a graça dele basta para o teu ministério. Então te anima, irmão, te anima, irmã, porque essa prova vai passar. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 2. O eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte, abre aspas: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparado ao peso da glória que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir, e até que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar a
provação. E eu me lembro do texto de Paulo, se salvo engano, Filipenses 3:13, se não me falha a memória, com as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o prêmio. Oh, bendito é o Senhor, irmão, independente da aflição, independente da angústia, independente da luta, independente do beco sem saída, independente da porta fechada, independente se a doença bateu na tua casa, prossiga para o prêmio. Deixe as coisas que para trás ficam e prossiga para o prêmio da soberana vocação. Aleluia! Você pode bendizer o nome do Senhor? Bendito seja o Deus da nossa vida. Subtópico 3. A visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Portanto, e contudo, as coisas que não se veem são eternas. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer no meio das tribulações. E querido irmão, querida irmã, você precisa exercitar a tua fé, porque a Bíblia diz, oh, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente entende que a gente precisa, na hora da dificuldade, na hora da falta, exercitar a nossa fé, porque quando tudo vai bem, quando tudo está bom, é fácil ter fé, é fácil acreditar. O difícil é quando todas as probabilidades estão contra nós. A gente poder dobrar o nosso joelho no nosso quarto e dizer ao nosso Senhor, ainda que o mundo desabe, eu creio que o Senhor tem um escape para minha vida. Aleluia! Continuando ainda, nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve, abre aspas, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E eu quero encerrar o tópico 2 citando um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1 ao verso 5. Como o apóstolo bem disse, devemos pensar nas coisas que não se veem, devemos pensar nas coisas que são eternas, devemos pensar nas coisas que são do alto. Capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse diz, e eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia! No verso 4 diz, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem
pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia! Você pode bendizer o teu Deus? Irmão, há uma cidade santa nos esperando. Nós vamos para Nova Jerusalém, independente da tua condição, do carro que tu anda, da casa que tu mora, da tua conta bancária. No céu há uma cidade nos esperando. Nós somos peregrinos em terras estranhas, e a nossa cidade que está no céu, ela tem as ruas como de ouro, os muros como de jaspe. No meio da cidade corre o rio da vida, e a árvore da vida está de um lado e do outro da banda do rio, e o Cordeiro iluminará a cidade. Essa promessa é para mim, essa promessa é para ti. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por essa bendita esperança. Você pode bendizer a Ele por essa bendita promessa. Levante a sua mão aí na sua casa e tribute a Deus uma palavra de adoração, de louvor, de gratidão. Aleluia! Então está aí, meu irmão, minha irmã, o tópico 2, de uma forma clara, prática, objetiva, aplicado à nossa vida. Aleluia! Avançar ao tópico 3, os desafios de hoje. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores proeminentes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro. Resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. E o que a gente precisa diante de tudo isso, meu irmão, minha irmã? Quem sabe jovem, adolescente que me escuta, amigo, amiga que está aqui no meu canal do YouTube vendo essa videoaula, o que a gente precisa? Se revestir da armadura de Deus, estarmos firmes na oração, na consagração, na leitura da palavra, no nosso devocional com Deus e nos mostrarmos no dia da dificuldade fortes. É isso, irmão? É isso mesmo. Provérbios, capítulo 24, versículo 10 diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena, mas que no dia da angústia, da dificuldade, da noite escura, do levante, da tempestade, a gente possa se mostrar forte, pela força do nosso braço? Claro que não, por aquele que habita na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. E onde é que está o tesouro? O tesouro está dentro, porque habita dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Vamos em frente. Subtópico 2 do tópico 3, relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra
de Deus. Então, irmão e irmã, não relativize a palavra, não mude o que foi ensinado a nós. Provérbios, capítulo 22, versículo 28 diz: não removas os marcos antigos que teus pais colocaram. Bendito seja o nome de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: eu vou repetir, mais uma vez, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, irmão e irmã, não relativize a Bíblia, não abra concessões. Aonde a Bíblia não tem voz, a gente não pode ter opinião. E aonde a Bíblia instrui, manda, orienta, deve ser aonde a gente venha pautar a nossa vida, porque se lembre, a Bíblia é a única regra de fé e de prática do crente. Aleluia! Vamos em frente. Subtópico 3 do tópico 3. Batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus, com D minúsculo, deste século, e que o mundo jaz no maligno. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Por isso a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E todo aquele que não está em Cristo, ele está suscetível ao ataque do diabo. Tu se lembra no Éden, quando Jesus deu a sentença à serpente? Qual foi a sentença de Deus à serpente? Todos os dias da tua vida comerás pó. Ele vai dizer: sobre o teu ventre rastejarás, e todos os dias da tua vida comerás pó. E onde está a revelação? Qual é a aplicação? A aplicação é simples, a revelação é clara. A Bíblia diz que Deus do barro, mas como barro, irmão, se não chovia? Como é que Deus fez um boneco do barro se não chovia, não era da poeira? Claro que não. A Bíblia diz que um vapor subia do Éden e regava toda a terra. Então vapor de água com poeira vira barro. Então Deus pega o barro, faz um boneco e sopra o fôlego de vida, e a gente foi feito seres viventes. E a aplicação é que a água é o Espírito Santo. E uma vez o Espírito Santo na vida do pó, que era o que a gente era no mundo, a gente vira um salvo. Mas aqueles que não têm a água, aqueles que não têm o Espírito Santo, continuam sendo pó. E a sentença de Deus para o diabo foi: pó comerá todos os dias da tua vida. Ali Deus está delimitando qual é a ação do diabo. Aquele que tem o Espírito Santo na vida, o diabo não toca, o diabo não mexe, somente se Deus permitir. Então a gente glorifica a Deus, irmão, porque estamos guardados por Deus. Lembra de Jó? O diabo só pôde ir até onde Deus permitiu que ele fosse. Por quê? Porque na vida de Jó tinha água. Que água? O Espírito de Deus. E aonde tem o Espírito Santo de Deus, o diabo não tem atuação. Você pode glorificar a Deus?
Vamos concluir então dizendo: de certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo tempo com toda a oração de súplica no Espírito. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, quando estava na Babilônia, com a janela virada e aberta para o lado de Jerusalém. Mas não se surpreenda, porque Daniel não fazia mais do que a lição de casa. Todo judeu ora 3 vezes ao dia. Os árabes oram 5. Irmão, como eles oram? Claro que não. Isso só é a lição de casa. Eles têm que orar 5 vezes ao dia. E o crente? O crente, Paulo disse, é sem cessar. Oh glória, a todo tempo, a toda hora, a todo momento, a todo instante, a toda circunstância, em todo lugar. É dirigindo o carro e orando, é lavando a louça e orando, é trabalhando e orando, tomando banho e orando, é limpando a casa e orando, é lavando roupa e orando, é cortando a grama e orando, a todo tempo, em todo tempo. A Bíblia diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. O segredo ainda é a oração. O segredo ainda é a oração. Aleluia! E eu sempre digo que quando o crente ora, o céu se movimenta, o inferno estremece e a resposta vem. Você pode bendizer o nome do Senhor? Então está aí, meu querido irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, do tópico de número 13 da lição de número 10. E agora sim, agora é o final dessa videoaula. Eu te peço, querido amigo, amiga, que está no meu canal, que chegou aqui pela primeira, segunda vez, se essa aula foi bênção para a tua vida. Irmão, só se foi bênção. Se foi bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha. Então, por gentileza, se considera se inscrever aqui no meu canal do YouTube, deixar a tua mãozinha no like, se possível deixar um comentário, rapidamente deixe um comentário aqui nessa videoaula, assim o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele distribui para mais pessoas que precisam ouvir essa videoaula e também ser ministrados pela palavra de Deus. Você, meu irmão, minha irmã que está sempre comigo, mais uma vez eu te lembro, confira se você já é inscrito no canal, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, e você que porventura não conseguiu assistir alguma videoaula, as 9 primeiras videoaulas estão postadas aqui no meu canal do YouTube, numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Assista todas as aulas, porque uma vai linkando com a outra e todas para o cumprimento do objetivo do trimestre. É muito importante que tu assista todas. Se não for pedir muito, mande, compartilhe essas videoaulas, compartilhe nos grupos de WhatsApp, quem sabe com um amigo teu que precisa ouvir, quem sabe com uma pessoa que está distanciada da presença de Deus, que se afastou, que se desviou. Mande para alguém essa videoaula. Você também é um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho. Meu irmão, lembrando que aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem os meus contatos de WhatsApp, e-mail e tem também um link para a página inicial do meu Instagram. Então você que deseja me seguir no Instagram, clique no link, vai direcionar você direto para o Instagram, e você pode também estar me seguindo no Instagram, onde eu posto semanalmente alguma coisa relevante sobre a palavra de Deus também. Querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que me assiste, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.